nossa próxima palestra. Eu quero chamar a professora Andressa Volpe Fix. Bom dia, professora. Bom dia, Camille. Tudo bem? Eu vou te apresentar, depois a gente dá seguimento aqui. Tá joia, obrigada. Então, a professora Andressa Volpe Fix, ela tem a graduação pela Universidade Federal do Paraná, especialização em nutrição clínica, pós-graduação em nutrição esportiva funcional, ela é mestre em ciências, doutoranda do Departamento de Psicobiologia. A professora tem uma experiência profissional como docente por 3 anos, ministrando aulas para alunos do curso técnico de nutrição e também técnico em enfermagem. E a linha de pesquisa da professora Andressa é voltada para a nutrição vegetariana, com ênfase em nutrição esportiva e suplementação. Professora, eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença aqui conosco. Você tem 30 minutos para apresentação. Nos 10 minutos finais eu vou entrar para poder te avisar, tá? Nos 10 minutos e também no minuto 5. O pessoal vai mandar perguntas aqui no nosso chat, aí no final da sua apresentação eu te chamo para a gente poder discutir um pouco a respeito dessas perguntas. Tá joia, Samile. Obrigada. Obrigada, ótima aula. Bom, então, bom dia a todos, né? Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui hoje no simpósio falando sobre esse tema que é o meu objeto de estudo do doutorado, né? E, pessoalmente, também me brilha os olhos. Trouxe aí um conteúdo para a gente trocar uma ideia sobre o vegetarianismo e a recuperação, né, pós-exercício. E eu acho que muitos de vocês podem ver um aumento, podem perceber um aumento no número de vegetarianos aí no próprio círculo social de vocês, né? E quando a gente vê os números, a gente vê que eles estão aumentando mesmo. Essa pesquisa feita pelo Ibope em 2018 mostra que teve um aumento dos vegetarianos no Brasil. Então, em 2012 representavam 8% da população e agora, em 2018, que é o último dado que a gente tem, 14% da população brasileira se declara vegetariana. Tá? E o que é, então, uma pessoa vegetariana? Uma pessoa vegetariana é aquela pessoa que não come nenhum tipo de carne. E dentro dos vegetarianos, a gente tem uma divisão daquelas pessoas que ainda mantêm o consumo de ovos, leite derivados, né, que são os ovolactos vegetarianos, as pessoas que mantêm o consumo somente de leite e derivados, são os lacto-vegetarianos, as pessoas que mantêm o consumo de ovos são ovo-vegetarianos, e aquelas pessoas que não consomem nenhum tipo de produto de origem animal na sua dieta são os vegetarianos estritos. Os indivíduos veganos são aqueles que, além de não consumirem nenhum produto de origem animal na dieta, diminuem, né, a exploração animal em outras esferas da vida, então entretenimento, higiene, vestuário, por aí vai. E os onívoros, né, por outro lado, são aqueles indivíduos que consomem produtos de origem animal da dieta. E vale a gente pensar que quando a gente faz a exclusão total ou parcial dos produtos de origem animal da dieta, isso leva à formação de um padrão alimentar muito especial, que vai contar com alguns nutrientes de atenção e algumas outras particularidades, especialmente quando a gente tenta relacionar o esporte. Então, por exemplo, a gente sabe que a demanda energética na forma de carboidrato de um praticante de atividade física, ela aumenta em comparação com o indivíduo sedentário. E sendo a dieta vegetariana tem uma densidade calórica menor que a dieta onívora, muitas vezes pode ser um problema, né, a pessoa conseguir atingir a sua recomendação energética necessária. A gente tem alguns outros pontos, por exemplo, a concentração de carnosina, de creatina no músculo dos vegetarianos é menor que dos onívoros, o risco de fratura por estresse, quando existe uma ingestão deficiente de cálcio, a tríade da mulher atleta ela é mais comum nesse público, e algumas outras considerações que devem ser atendidas, né, no que diz respeito à saúde, à performance e também à recuperação desses atletas, tá? E o que a gente tem com relação aos guidelines relacionados ao esporte? O American College of Sports Medicine, ele fala sobre a dieta vegetariana nesse seu último posicionamento, que foi publicado em 2009, e considerando as particularidades desse padrão alimentar, o foco é sempre o planejamento,
tá? Então, planejar a dieta para que não falte nada para esses atletas vegetarianos. E a gente consegue ver que, seguindo esse planejamento, é possível que o desempenho e, de certa forma, até algumas adaptações ao exercício, elas sejam equivalentes entre onívoros e vegetarianos. Alguns trabalhos mostram similaridade entre vegetarianos e onívoros em medidas de desempenho, como o VO2 máxima, potência máxima, o tempo para atingir essa potência, o tempo de resistência até a exaustão, a concentração de lactato e o índice de fadiga. Então, a gente vê que tanto os guidelines quanto os estudos, né, os trabalhos voltados para o vegetarianismo na literatura, eles dão um enfoque maior no desempenho. Só que para a pessoa fazer a atividade física, para ela ter um bom desempenho, a gente consegue relacionar isso com uma boa recuperação, porque para ela ir lá, render bem, se adaptar, evoluir, ela precisa estar bem recuperada, tá? Então, sempre lembrando que o exercício ele vai levar a uma quebra da homeostase corporal, né, e no músculo isso não é diferente. Então, o que vai acontecer lá dentro do músculo, né? Depois do dano induzido pelo exercício, vai começar a acontecer um processo que é coordenado entre as células musculares e as células do sistema imune, visando a reparação dessa lesão, aonde a gente tem as reações de inflamação e as respostas inflamatórias, né, e as reações de oxirredução desempenhando um papel central. Então, depois do exercício físico, as células satélites, elas saem da quiescência, são ativadas e iniciam um processo de proliferação. Elas já saem do ciclo celular diferenciadas em miócitos, que são células mononucleadas, como a gente pode ver aqui na figura. Esses miócitos, eles se fundem e dão origem aos miotubos, que são células polinucleadas e, portanto, né, tem uma característica mais próxima da fibra muscular, e esses miotubos, por sua vez, eles vão substituir as células danificadas da fibra, levando à sua completa regeneração, tá? Então, esse é o caminho das células musculares. Aqui embaixo, a gente tem uma figura que demonstra um pouco do papel das células do sistema imune. E aí a gente vê, né, esse caminho de ondas. Nessa primeira onda, vai existir uma resposta inicial ao trauma, onde, devido à necrose das fibras, vai ter um processo de remoção dos debris celulares pelos neutrófilos, que são responsáveis, né, por toda essa fagocitose, e também pela ativação das células satélites, tá? Então, os neutrófilos, eles ajudam na ativação das células satélites. E essa fase, essa primeira onda, ela é pró-inflamatória, porque as citocinas e as células do sistema imune que estão envolvidas aqui, elas são inflamatórias. Então, TNF-alfa, interleucina 1, entre outras, né, são todas inflamatórias, e elas têm a função de atrair as células T para o local da lesão, caracterizando essa segunda onda, que ainda é inflamatória. Mas, uma vez que as células satélites elas são ativadas, elas liberam alguns fatores regulatórios que iniciam esse processo de diferenciação. Então, aqui a gente vê que existe essa relação entre as células do sistema imune e as células musculares. Bom, então aqui na segunda onda, além das células T, a gente tem a presença dos macrófagos do tipo 1, né, então, portanto, inflamatórios, e as citocinas secretadas pelos macrófagos, tanto no processo de proliferação como na diferenciação, elas atuam, né, no processo de diferenciação e na diferenciação celular desses miócitos. E aí, nessa fase, a gente tem também a liberação de alguns fatores regulatórios pelas células musculares. Nessa próxima etapa, né, que vai consistir na fusão dos miócitos em miotubo, a gente verifica uma alteração do fenótipo dos macrófagos, então eles passam do tipo M1 para o tipo M2, e com isso alteram o microambiente de pró-inflamatório para anti-inflamatório. Isso porque as citocinas que são liberadas pelos macrófagos do tipo M2 têm uma característica anti-inflamatória. E, enquanto isso, as células musculares elas estão liberando
a MRF4 e a miogenina, que são fatores responsáveis por essa diferenciação final aqui, e vai levar à regeneração completa da fibra. E, em paralelo a esse processo inflamatório, várias vias de sinalização, que envolvem sinalizações de oxirredução, também participam dessa movimentação das células satélites, desde a saída da quiescência, ativação, proliferação, diferenciação. E as espécies reativas de oxigênio, né, então os radicais livres, desempenham um papel bem importante nas adaptações do exercício, tipo a biogênese mitocondrial, as células que vão entrar em apoptose, e todos, né, os fatores que também participam dessa regeneração muscular. Tá? O que a gente precisa lembrar é que a recuperação muscular ela é um processo bem complexo, ela dura vários dias, né? E depende de alguns fatores. Então, por exemplo, o descanso, o tempo de duração da atividade, a idade do indivíduo, o sexo, a genética, o nível de atividade física e a nutrição. E todos esses fatores, eles influenciam na velocidade e também na qualidade da recuperação muscular, tá? E como que a nutrição pode ajudar? Então, pode ajudar de diversas formas. Quando a gente relaciona com o vegetarianismo, eu fiz uma divisão aqui didática, levando em consideração a ingestão de macronutrientes, a ingestão de antioxidantes e a ingestão de nutrientes que possam modular a inflamação. Se a gente pensa, então, né, começando pelos macronutrientes, a gente tem uma preocupação na ingestão deles para a ressíntese de glicogênio, para a síntese proteica muscular. E a gente tem os guidelines só para os macronutrientes. A gente não tem guidelines para os micronutrientes em exercício, então a gente segue a RDA. E a gente tem lá a recomendação de carboidrato, de proteína, conforme o tipo de exercício físico, a intensidade, considerando o nutrient time, sempre para favorecer a ressíntese de glicogênio e a síntese proteica muscular. E aí, pensando nisso, né, tem uma polêmica muito grande que envolve o vegetarianismo, que é o quanto as proteínas vegetais elas seriam eficientes na recuperação do exercício, né? Visto que existe uma digestibilidade menor, uma menor quantidade de leucina, a oxidação ela não é prioritariamente muscular, então tem algumas características que realmente não favorecem as proteínas vegetais nesse processo. E a gente vê os trabalhos, de fato, mostrando, né, a inferioridade da proteína vegetal na síntese proteica muscular após o exercício físico, e a gente tem algumas estratégias para resolver esse problema. Então, ou a gente enriquece as fontes de proteínas vegetais com aminoácidos essenciais, em especial a leucina. Dá para fazer uma manipulação genética também para melhorar o perfil de aminoácidos, combinar a injeção de múltiplas fontes de proteína vegetal para também, né, abranger uma maior quantidade de aminoácidos essenciais, ou então consumir grandes quantidades de proteína vegetal. E aí a gente vê essas duas referências que trazem trabalhos com homens que já seguem, né, um padrão de dieta vegetariana, porém não são treinados. A gente tem que considerar que muitos dos trabalhos que comparam a proteína animal com a proteína vegetal, eles são feitos em pessoas que são onívoras e consomem a suplementação de proteína animal e de proteína vegetal. E, nesse caso, a gente tem um problema que a gente está excluindo todas as adaptações, respostas metabólicas que uma pessoa que segue a dieta vegetariana há muito tempo tem, né, apresenta. Mas, nesse caso aqui, dessas duas referências, já eram homens que seguiam o vegetarianismo, embora não sejam treinados, né, então a gente não vê exercício, mas a gente não vê diferença aqui na taxa de síntese proteica muscular em uma intervenção aguda e nem nas adaptações induzidas pelo treino numa intervenção mais crônica, né? Então, aqui, em ambos, seguindo uma dieta hiperproteica, né, a gente não tem diferença na fonte proteica, garantiria aí os mesmos resultados, tá? E seguindo em frente com o nosso raciocínio, tanto o controle do estresse oxidativo quanto da inflamação parece estar mais relacionados com os micronutrientes. Então, se a gente pensar que numa dieta vegetariana a gente tem um consumo maior de nutrientes antioxidantes, nutrientes anti-inflamatórios,
é razoável, né, a gente pensar que existe uma melhor resposta dos vegetarianos nesses dois quesitos, tá? E aqui eu só queria lembrar que quando eu mostrei os slides da fisiologia muscular, a gente falou que tanto a inflamação quanto o estresse oxidativo, eles têm o seu papel fisiológico dentro do processo da recuperação. Então, aí a gente tem que pesar se uma dieta anti-inflamatória, muito antioxidante, não estaria de certa forma, né, prejudicando todo esse processo, tá? Mas, quando a gente pensa no sistema antioxidante, o que acontece? O nosso organismo em repouso, né, produz diversos metabólicos, né? Então, os produtos do nosso metabolismo, os radicais livres, eles são um tipo de produto, né? E eles são moléculas instáveis. Na tentativa de se estabilizar, eles vão se ligar em alguns componentes do nosso organismo, né? Por exemplo, a membrana plasmática, vão fazer com que essas estruturas percam a sua função, o que é ruim, né? Tanto que o estresse oxidativo ele está sendo relacionado com o desenvolvimento de doenças crônicas, aterosclerose e outras doenças, mas no exercício físico ele está ligado à fadiga e à síndrome do overtraining. Tá? E a gente vê aqui, quem tem a capacidade de neutralizar esses radicais livres são os antioxidantes, então eles quebram essa cadeia do estresse oxidativo. E o organismo tem um sistema antioxidante endógeno que ameniza isso, né? Então diminui o impacto dessa alteração dos radicais livres e mantém a funcionalidade da célula. E esse sistema endógeno ele conta com enzimas, como a catalase, a superóxido dismutase e a glutationa peroxidase. E existem também os antioxidantes exógenos, que são nutrientes, tendo o maior destaque aí a vitamina C, vitamina E e o beta-caroteno, que podem fazer o mesmo papel que o sistema antioxidante endógeno, neutralizando os radicais livres e quebrando essa cadeia do estresse oxidativo. Tá? E no exercício, a gente tem uma produção muito maior de radicais livres e, com isso, o sistema antioxidante do organismo ele pode ficar sobrecarregado e não conseguir mais neutralizá-los. Então, isso pode levar ao estresse oxidativo e todas as suas consequências. Então, se a gente pensar nessa lógica, quanto mais antioxidantes presentes, melhor o combate dos radicais livres formados. E a gente consegue fazer uma ponte com o vegetarianismo, já que os vegetarianos apresentam um consumo maior de nutrientes antioxidantes, especialmente a vitamina C, vitamina E e beta-caroteno. Alguns trabalhos, eles mostram que a capacidade antioxidante total do organismo, ele realmente melhora depois do consumo de nutrientes antioxidantes. Isso acontece tanto em indivíduos onívoros como em indivíduos vegetarianos. Mas essas medidas no esporte, né, a gente ainda tem a literatura bastante escassa e cheia de dúvidas nesse sentido. Esse grupo aqui avaliou a capacidade antioxidante total de homens que eram sedentários e moderadamente ativos, então era uma amostra heterogênea, onde o exercício físico ele já entra aqui, mas não é uma amostra 100% ativa. E aí os resultados começam a ficar um pouquinho diferentes do que a gente viu no cenário anterior. Quando eles avaliaram a capacidade antioxidante total desses indivíduos, eles avaliaram por 3 testes, né? Em 2 deles não teve diferença, mas em um outro teste a capacidade antioxidante total foi menor nos veganos em comparação com os onívoros e vegetarianos. E, curiosamente, esse estudo trouxe uma maior concentração de compostos fenólicos no plasma de onívoros, mesmo demonstrando maior ingestão de compostos antioxidantes pelos veganos, e maiores concentrações de TBARs nos veganos. Os TBARs são produtos de peroxidação lipídica, então eles indicam dano de membrana plasmática. E ainda seguindo nesse estudo, eles pegaram uma linhagem celular de cardiomiócitos, colocaram em cultura e, de certa forma, alimentaram essas células, né, com o soro dos veganos, vegetarianos e onívoros, e o objetivo deles é entender, né, um pouquinho do comportamento do estresse oxidativo e também da sobrevivência celular. E eles viram mais marcadores de estresse oxidativo em veganos e maior expressão de proteínas relacionadas à apoptose celular também nas células alimentadas com o soro dos veganos, então indicando menos sobrevivência celular. Aqui existe, né,
uma limitação, que é um estudo in vitro, mas os autores sugeriram na discussão do artigo que o alto consumo de antioxidantes pela população vegana pode ter um efeito pró-oxidante, e também que a alta ingestão de fibra dietética da dieta pode impactar negativamente na biodisponibilidade e na bioacessibilidade desses nutrientes antioxidantes. E aí, isso em conjunto levaria a um maior estado oxidativo, né, nos veganos. E aí a gente tem um estudo que foi feito, então, com uma população 100% ativa, eram corredores recreacionais, que também foram divididos nesses 3 grupos, de vegetarianos, veganos e onívoros, que foram submetidos a uma sessão de exercício e foram avaliados, né, antes e depois. E nesse estudo, os autores avaliaram os valores de malondialdeído, que também é um produto de peroxidação lipídica, indicando dano na membrana celular. E os valores de malondialdeído estavam mais altos nos veganos pré-exercício e aumentou, né, em todos os grupos depois do exercício, sem diferenças significativas entre eles. E a limitação do estudo aqui é avaliar uma única medida de estresse oxidativo isolada, né? Então, a gente não pode afirmar com toda certeza que os veganos têm um estado oxidativo maior. A pergunta ainda fica no ar, né? Mas o fato que é o que a gente tem até aqui é que as dietas plant-based, né, as dietas baseadas em plantas, elas parecem ser vantajosas na prevenção e no aparecimento de doenças crônicas, tipo diabetes, hipertensão, câncer, né? A literatura já é bem robusta. Mas ainda não está claro se essa carga oxidativa depende do padrão alimentar, né, sobre o estresse físico, que é o que nos interessa na recuperação muscular em vivo. Então, essa pergunta ainda não está muito clara, né? Não tem os estudos que demonstrem que o maior consumo de antioxidantes, de fato, fornece a proteção contra o estresse oxidativo induzido pelo exercício. E o mesmo parece acontecer com a inflamação. Muitos estudos avaliam o padrão de dieta vegetariano e marcadores inflamatórios. E vegetarianos e veganos apresentam menores níveis de proteína C reativa e de fibrinogênio, como a gente pode ver nessa meta-análise aqui de 2019. E a proteína C reativa também tem seus valores mais baixos em veganos e em vegetarianos, que também foi observado aqui nessa outra meta-análise de 2020. A proteína C reativa ela é preditor de inflamação crônica, né? Mas a diferença entre outros biomarcadores inflamatórios entre onívoros, vegetarianos e veganos ainda precisa de mais investigações. Vale dizer, né, também, que os estudos que deram origem a todos esses aí que foram analisados na meta-análise não foram feitos em indivíduos fisicamente ativos. Então, tem estudo com indivíduos sedentários, tem estudo com indivíduos fisicamente ativos. Então, falta dados para a gente afirmar qual é o impacto do padrão vegetariano na inflamação no que diz respeito à recuperação muscular. Tá? Então, né, por mais que algumas coisas ainda sejam nebulosas no que diz respeito às dietas baseadas em plantas na recuperação muscular e às vezes não tão positivas, né, como a gente viu no caso do estresse oxidativo, a gente retoma aqui que a recuperação muscular ela é um processo complexo, que todos os sistemas eles estão trabalhando de forma bastante integrada. Então, por isso, é sempre bom lembrar que a recomendação, né, o guideline do American College, ele foca bastante, né, no planejamento. Então, um bom planejamento traria uma boa performance, uma boa recuperação e uma boa saúde em geral. Tá? E para a gente tentar organizar os nossos pensamentos, eu trouxe uma figura aqui que pode parecer um pouco assustadora, mas traz uma boa síntese do que a gente tem até aqui. Então, a gente começa acompanhando desse círculo menor aqui, que é o círculo A, e aqui a gente tem as características, né, de cada dieta, então a sua composição nutricional e os nutrientes que são mais ou menos consumidos. Aí a gente passa para esse círculo B aqui cinza, onde a gente tem as flechas mais finas e as flechas mais grossas, demonstrando um efeito fraco e um efeito forte da composição da dieta, afetando os estoques de substratos e algumas adaptações residuais ao exercício. E no círculo C a gente tem aqui o que pode mudar, né, todas essas relações no desempenho de endurance e no desempenho de força.
E o segundo passo para avaliar essa figura, então, é avaliar as cores. Então, a gente pode pegar aqui, né, o azul representando a dieta onívora e pegar alguns nutrientes aqui, por exemplo, o EPA, o DHA, a vitamina D e a proteína. Eles têm uma injeção alta na dieta onívora e a gente vê aqui uma associação forte com adaptações musculares e também uma associação forte, consequentemente, né, no desempenho de força e de endurance. Agora, se a gente vai olhar no verde aqui a dieta vegana, esses mesmos nutrientes, eles têm a ingestão muito mais baixa. Então, eles estão relacionados, né, tem um efeito fraco na adaptação muscular e, consequentemente, na performance de endurance e de força. Na dieta vegetariana, que é a pílula amarela, também tem EPA e DHA e proteína com o consumo baixo, tendo seu efeito fraco na adaptação muscular, mas a vitamina D a gente tem uma quantidade alta e ela já teria um efeito forte na adaptação muscular. Mas isso não se traduz num efeito forte na performance de endurance e de força. E assim segue com todos os outros nutrientes da dieta, fermentados, os antioxidantes, né, que a gente falou, os ácidos graxos saturados e por aí vai. Então, isso é uma figura, ela é complexa, mas a gente consegue fazer algumas relações bem interessantes a partir dela. E como considerações finais, né, o que a gente tem até aqui? E o desempenho dos vegetarianos estritos, ovo-lacto-vegetarianos e onívoros, é similar em indivíduos treinados. A fonte proteica, animal ou vegetal, não influencia a taxa de síntese proteica, a massa muscular, a hipertrofia muscular e a força em homens não treinados. E apesar do maior consumo de nutrientes antioxidantes pelo público vegetariano e vegano, ainda restam dúvidas sobre a real melhora da capacidade antioxidante total desses indivíduos, considerando o exercício físico. A relação entre biomarcadores inflamatórios, dieta vegetariana e vegana e exercícios físicos é pouco explorada. A compreensão do papel do padrão alimentar na modulação da inflamação induzida pelo exercício ainda é desconhecido. E os estudos envolvendo dietas baseadas em plantas na recuperação muscular são escassos e as informações ainda são limitadas, dificultando, né, o entendimento do impacto do padrão alimentar nesse processo. Então, eu encerro por aqui, agradeço a atenção de vocês e estou aí disponível para as perguntas. Professora, muito obrigada. Eu estava entrando para poder falar aí os 10 minutos e você concluiu brilhantemente. Isso é muito bom. Bom, vamos às perguntas, né? O pessoal, durante a sua apresentação, o pessoal foi mandando várias perguntas e aí eu vou ler e você vai respondendo, tá bom? Tá jóia. A Ariadne escreveu assim: sobre o cálcio nos atletas veganos, qual seria a recomendação, já que as fontes vegetais, folhas verdes escuro e gergelim são ricas em oxalatos e a suplementação pode aumentar o risco cardiovascular ou etc? Então, Ariadna, a questão do planejamento, né? A gente tem que fazer todo um cálculo da dieta. Eu acho que isso é muito importante para a gente tentar atingir minimamente a recomendação, né? E colocar aí numa porcentagem em cima dessa recomendação em torno de 30%, que é o que a literatura traz, justamente para minimizar esse problema aí dos fatores antinutricionais, né? Que é o caso do oxalato com cálcio. Mas, por exemplo, o espinafre, ele tem muito oxalato e tem muito cálcio. Ele não deve ser consumido cru. Mas, a partir do momento que você aquece, o oxalato, ele faz some, né, no processo de aquecimento. Então, melhora muito a biodisponibilidade do cálcio. Os crucíferos, né, repolho, acelga, brócolis, eles têm uma fonte de cálcio muito biodisponível. E, então, o que eu poderia responder, assim, sintetizando, é que são duas coisas, né? Duas vias de atuação. Primeiro é o cálculo da dieta e uma porcentagem em cima desse cálculo.
e o modo de preparo dos alimentos para a gente garantir isso, né? Suplementação de cálcio a gente faz quando, sei lá, né, o indivíduo realmente não consegue atingir ou a gente vê algum tipo de sintoma relacionado a isso, né? Mas se o indivíduo está deficiente, não tem problema nenhum suplementar, entende? Então, a gente tem que cuidar com esse risco cardiovascular aumentado quando a gente suplementa desnecessariamente e sem nenhum tipo de planejamento e de cálculo, tá? Então, não dá para generalizar, porque se falta cálculo na dieta da pessoa, tem que suplementar sim. Perfeito. A próxima pergunta que a gente tem é a seguinte: a quantidade de glicogênio é maior nos indivíduos vegetarianos? E se você acha que a quantidade de carboidrato pode influenciar no metabolismo de células do sistema imune nesse processo de regeneração muscular? Olha, com relação à quantidade de glicogênio ser maior, a gente tem uma suposição, considerando que a dieta vegetariana, por padrão, ela tem um alto consumo de carboidratos, né? Então, em média, 60% a 70% da dieta é 60%, 60% a 70% do valor energético total da dieta é proveniente de carboidrato. Então, a gente supõe que isso né, transforma em glicogênio, armazenamento. Então, por isso, os estudos demonstram até valores de VO2 máximos maiores em mulheres veganas, por exemplo. Tá? Então, isso está sempre relacionado com o glicogênio muscular nos indivíduos vegetarianos, né, uma quantidade maior. Agora, se a quantidade de carboidrato pode influenciar o metabolismo das células do sistema imune, com certeza, né? Porque o carboidrato ele está relacionado diretamente com todo o metabolismo do sistema imune. Então, acho que sim. Perfeito. Bom, a próxima que a gente tem é da Luciana, e ela diz assim: professora Andressa, em seus estudos, os vegetarianos estudados, eles seguiam uma alimentação supervisionada por nutricionistas com adequação de macro e micronutrientes? Então, Luciana, tem de tudo um pouco, né? Tem de tudo um pouco. Tem aqueles estudos que o objetivo é avaliar realmente por exemplo, ali, né, o estudo que avaliou a fonte proteica. Era um estudo com a dieta bem controlada. Então, sim, é uma alimentação supervisionada, não tinha deficiência de nada, todo mundo tinha a suplementação adequada e tal, então, sim. Mas tem outros estudos que não, indivíduos que seguem a alimentação e seguem a sua alimentação e não tem orientação nenhuma, né? Então, nem todos. Isso é uma grande carência que a gente tem na literatura ainda. Está melhorando, né? Eu estudo vegetarianismo faz tempo, então eu estou vendo, né, essa evolução. Está melhorando esses critérios de divisão. Antes a gente via muito o estudo, vegetariano, envolvia vegano, envolvia vegetariano, envolvia tudo, né? Agora a gente já vê esses subgrupos considerando essas diferenças na composição da dieta, mas ainda a metodologia ela não é 100% perfeita, assim, e alinhada. Então, em nem todos os estudos existe a supervisão por nutricionista. Perfeito. Bom, nós temos mais uma pergunta. Sim. Poderia, por favor, falar sobre a manipulação genética na melhoria de aminoácidos? Como que ela é feita? Então, isso aí é um departamento da tecnologia de alimentos, né? A indústria da suplementação hoje, né, nesse sentido, consegue fazer essa manipulação para deixar as proteínas vegetais na forma de suplemento completas no sentido dos aminoácidos essenciais. E o que mais o pessoal faz hoje é fazer blends de proteínas vegetais. Então, você tem lá proteína de ervilha junto com proteína do arroz no mesmo suplemento. Então, você tem uma fonte de cereais, uma fonte de leguminosas. Então, você tem todo o pool de aminoácidos essenciais aí nesse suplemento. Então, a manipulação genética é nesse sentido, da indústria de alimentos para melhorar a qualidade do suplemento. Muito bem. Temos mais alguma? Sim. O Bruno, ele diz assim, muito legal a apresentação. Gostaria de saber da professora qual a importância da IL-6 no processo de recuperação desses indivíduos, e alguns estudos mostram que eles podem ter níveis maiores de IL-6.
Aí ele colocou aí uma reticência, então não sei se ele está afirmando ou se ele está fazendo uma pergunta também, né? Mas inicialmente qual a importância da IL-6 no processo da recuperação desses indivíduos? Bom, a IL-6, né, ela tem um papel bem importante no processo, né, todo de recuperação. Acho que não difere entre onívoros e vegetarianos, né, mas os estudos, eles ainda, alguns estudos mostram que eles têm os níveis maiores de IL-6 e alguns estudos mostram que não. Então, tudo depende, o que a gente falou ali com a Luciana, comentou com a Luciana, da metodologia. Então, a gente não tem como isolar ainda esse papel específico da IL-6. Estudar a inflamação, ela é bem complexa, né? Mas, assim como é tudo muito contraditório. Então, alguns estudos mostram que tem os fatores níveis maiores de IL-6, alguns estudos mostram que não, então a gente fica aí com essa dúvida no ar. É difícil quando a gente não consegue responder, né? Tudo depende, mas a resposta da literatura, infelizmente, é essa. E isso é bom, porque aí a gente fica atrás de responder essas perguntas, né? Sim, exatamente. Isso que mostra o nosso papel é exatamente esse, né? Professora, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua apresentação, né? Eu acho que foi tão rica a sua apresentação, mas também as perguntas que os nossos colegas deixaram aí no nosso chat. Essa aula, né, teve alguns colegas que perguntaram se ia ficar disponível os slides. Os slides não, mas as aulas ficaram disponíveis nas redes sociais do grupo, então depois vocês podem seguir, né, compartilhar e estudar novamente tudo que foi apresentado até aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer conhecer o trabalho que o seu grupo faz e um ótimo dia. Obrigada, Samília. Ótimo dia para você também.